5, será? Eu acho que sim. Mas foi um café? Tá louco? Vamos dar início ao segundo tempo mesmo. E eu gostaria que o uso da tribuna, o colega vereador Ari, o fizesse. Bem, boa noite a todos. Eu só queria fazer, em princípio, um registro de que sábado nós participamos, eu e o vereador Davi, presidente dessa casa, na abertura da colheita da uva, lá na cantina Valparaíso, é isso? Em Vila Rica, no município de Barão, mas que também tem propriedade em Carlos Barbosa. A terra dele fica exatamente na divisa. Então ele tem produção em ambos os municípios. Será, e agora já está bonito, mas será um ponto turístico naquela localidade. É muito próximo de Carlos Barbosa e eu acho que os dois municípios ganham com esse empreendimento. Eu quero falar sobre a carcaça da Maria Fumaça. Agora, na 0 hora de domingo, saiu uma reportagem dizendo que moradores da Zona Sul querem trazer de volta à capital parte do antigo trenzinho da tristeza, hoje abandonado em Carlos Barbosa. E aí faz um histórico do que aconteceu, e lá pelas tantas diz o seguinte: um grupo de Carlos Barbosa quer o equipamento, que o equipamento permaneça na cidade, ainda que a prefeitura já tenha demonstrado interesse em devolvê-lo, porque é alvo de um inquérito civil público desde 2012, que exige a restauração da máquina. Há mais de 5 anos, o município fez um orçamento dos custos para a recuperação e chegou ao valor de 300 mil, sem constar gastos para mantê-los. Esse orçamento ainda não vimos, veio um projeto de lei na Câmara, mas o orçamento detalhado ainda não chegou a nosso conhecimento. Imagino eu que não será necessário tanto dinheiro, mesmo porque essa máquina não será uma locomotiva. Ela não vai funcionar. Ela não está aí para puxar vagões. Ela está aí para ser um monumento. É um custo muito alto para o município. Não se pode pensar só no hoje. Quando se fala em patrimônio, é preciso ter recursos para a manutenção, e atualmente não temos. Mesmo que não seja algo diretamente ligado à história de Carlos Barbosa, a gente gostaria de ver recuperado. Por que não passar para quem se interessa em dar uma destinação correta? Questiona a diretora jurídica da Prefeitura de Carlos Barbosa, Elda Brutomesso. Então veja que ela praticamente desdenha a história de Carlos Barbosa. Quer dizer, não há um histórico de Carlos Barbosa em cima do trem. Mesmo que seja uma locomotiva bastante abandonada, é verdade. Mas isso é, no mínimo, ignorar o crescimento e como se deu o crescimento de Carlos Barbosa e o surgimento desta maravilhosa terra que adotamos.
Será que vamos perder um patrimônio histórico de tão grande relevância na contramão da vontade popular? Nós temos um bairro praticamente inteiro solicitando que se faça pelo menos um esforço para ceder isso a esse bairro, a essa associação. Ou que o município faça alguma coisa para manter esse patrimônio histórico em Carlos Barbosa. E mais grave, no meu entendimento, é que, além de não ter a vontade política, é uma questão política. Apenas isso. Então, vamos repensar nossa história. E aqui no finalzinho, ainda diz o seguinte: o equipamento, isso lá o pessoal de Porto Alegre, o equipamento enfeitaria a Praça Comendador Souza Gomes, a Pracinha da Tristeza. No auge de seu funcionamento, era ponto de embarque e desembarque de passageiros que buscavam refúgio nos ares ainda rurais da região. Eu acho que isso cabe exatamente para nós também. Então, já que ela está aqui, que permaneça aqui. Esse trechinho poderia fazer com que nosso prefeito repensasse a sua ideia, a sua decisão. Vereador Kirsch? Sim, Ari, obrigado pelo a parte. Eu tive a oportunidade de ler a reportagem também no final de semana, e é bem interessante a matéria. Pena que o editor, enfim, quem fez essa reportagem, falou muito pouco da associação que quer manter ela aqui e do grupo de pessoas que quer manter aqui. Eles falaram praticamente só da intenção dos moradores de Porto Alegre, lá do bairro Tristeza. Isso é uma pena, porque tem muita gente daqui de Barbosa que quer manter ela aqui. E a história desse bairro, o bairro Tristeza aí, onde a Maria Fumaça, que havia anos atrás lá, né, eles ocupavam ela para transporte, enfim, também até para levar lixo embora do bairro, pelo que eu li. É bem interessante, porque ela ajudou muito no progresso daquela região do bairro Tristeza. E essa história é muito semelhante com a nossa do município. Daria para quase que afirmar que, se não fosse a Maria Fumaça ter vindo aqui para a nossa cidade, não teríamos hoje a pujança que temos aqui na nossa cidade. E se o pessoal do bairro Tristeza, de Porto Alegre, quer essa Maria Fumaça, é porque ela deve ter um grande valor. Ninguém quer uma coisa que não vale nada. O pessoal quer o que tem um valor bom. E eu me arrisco a falar que deve ser a última máquina locomotiva disponível em todo o estado. Imagina o valor que não tem uma máquina dessas, então, e querem mandar embora assim de graça, a troco de nada. Eu acho que a gente devia manter ela aqui em Barbosa, aos poucos restaurar, guardar ela no local mais seguro e apropriado, que hoje o local não é de acordo, e futuramente usar de monumento como ponto turístico aqui no município. Como Bento faz na sua Maria Fumaça, lá no Trevo de Bento, logo ali na entrada da cidade. Me lembro aqui também do Mundo a Vapor, lá em Gramado, onde milhares de pessoas param sempre para tirar fotos daquela máquina que está naquela simulação que está caída ali no Mundo a Vapor, em Gramado. Então, é uma coisa muito bonita que pode ser resgatado sim, que podemos ocupar para o turismo de Carlos Barbosa e da Associação do Bairro Ponte Seca ou outro que quiser. Era isso, muito obrigado. Eu concordo plenamente, vereador, e obrigado por ter nos ajudado a esclarecer mais a nossa opinião, nossa posição. Eu imagino que, se não tivesse tido os trens em Carlos Barbosa, só seria Tristeza mesmo. Seria o bairro Tristeza em Porto Alegre e Tristeza em Carlos Barbosa. Eu penso o seguinte, que aqui um grupo, não sei se foi quem escreveu, o redator, ou quem for, mas eu acho que foi passado poucas informações, porque por isso até pode ter sido a Elda que tenha dito um grupo de pessoas. Não é um grupo de pessoas, é um grupo grande.
é uma associação, é uma representatividade de uma grande parcela de Carlos Barbosa. Nós não podemos dizer que é umas pessoas, um grupo. Não, não é isso. Há uma luta para que se resgate realmente o patrimônio histórico de Carlos Barbosa. Vereador Daniele? Sim, eu agradeço a parte, vereador Ari, e eu acho que nós estamos diante de um assunto que é digno do Guinness, pelos recordes de vezes que vem à tona desde 2008, simplesmente por um revanchismo político. Simplesmente por revanchismo político. Você fala em democracia, você fala em turismo, você fala numa série de coisas, você comemora alguns índices de colocação de Carlos Barbosa, mas aqueles que favorecem, você ignora tantos outros. Desde 1909, Carlos Barbosa passou a existir no mapa do Estado, do Brasil, por causa do trem. São 105 anos. Por causa do trem. Senão não existiria a Tramontina. A Tramontina estava instalada em Santa Bárbara, interior de Bento, de Montebello. Só veio para Carlos Barbosa a partir do momento que veio a Maria Fumaça, 1913, 1911 melhor. 3 anos depois que começou a passar o trem. Cooperativa Santa Clara só existe hoje porque tinha o trem naquela época que transportava, entre outras coisas, o trigo, a banha e uma série de outras coisas que faziam parte da história. Agora vem alguém e diz que Carlos Barbosa não tem ligação histórica com a Maria Fumaça. Maria Fumaça está ali. Não para a associação Ponte Seco, nem precisa dar dinheiro, ela faz, alguém que quer constitucionalmente instituída uma organização, e o poder público que diz representar o município de Carlos Barbosa, simplesmente não quer repassar. Gente, mas o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a história, a cultura, o turismo que nós queremos empregar em nossa região, em nosso município? E não me venha aqui falar à toa, querer dizer que não é isso, é revanchismo político, sim, porque foi conseguido em 2008 na nossa época. Era isso aí, vereador Ari. Obrigado, vereador. Vereador Denir. Obrigado, vereador Ari. Eu quero não acreditar que seja revanchismo político, e sim por falta de verba mesmo. Porque temos aqui a estação, que estamos discutindo aí uma reforma ou uma restauração também há muito tempo e não tem verba. Então eu quero acreditar que seja realmente por falta de verba, que o prefeito não quer fazer a restauração desta máquina. Temos tantas necessidades no nosso município que talvez investir 300, 400, 500, eu não sei quanto, pode ser 200, em restaurar uma máquina para colocar aqui. Entendo sim, a Maria Fumaça faz parte da história de Carlos Barbosa, ajudou esse município a crescer e nasceu por causa da chegada da Maria Fumaça. Mas entregar para a associação do bairro Ponte Seca, quem sabe a associação então encaminha um projeto aonde vai conseguir o dinheiro para restaurar, que não vai precisar da participação do município para isto. Não tenho dúvida que o nosso prefeito pode ser favorável. Agora, simplesmente querer e depois vir para o município buscar os recursos é a mesma coisa que está acontecendo aí. Então, eu entendo que, sim, temos que manter a nossa história, temos que preservar a nossa história, mas também temos que preservar nossos prédios que estão caindo aqui. Em primeiro lugar. Está aqui no centro da cidade, e a gente sabe disso. E depois, concordo plenamente, Ari, que se entregue para a associação, sem problema, desde que a associação tenha da onde buscar os recursos para fazer a restauração, que não deve ser pouco. Também entendo que ela não vai andar, mas a restauração tem que ser feita por completo, porque senão em meia dúzia de anos a gente sabe que ficando no tempo vai cair. Seria isso, colega Ari. Obrigado, Denir. Permite uma parte. A associação se propõe a buscar recursos. Só que é sabido de que todo o recurso que vem federal exige uma contrapartida do município, que é pouca. E nem isso o prefeito acenou que fizesse.
A associação buscará em Brasília provavelmente projetos para buscar recursos. Mas quando o prefeito diz que não vai tirar 1 centavo, ele já vai eliminar os convênios, os projetos que forem idealizados. Então está difícil, muito difícil. Diga, Rafael. Obrigado, vereador Ari. Certamente é legítima essa reivindicação da associação dos moradores do bairro Ponte Seca, querendo essa carcaça da Maria Fumaça. Agora, o executivo ele levanta 2 questões. Uma, todos vocês já sabem, o executivo não encontrou nenhum documento da época em que foi feita essa doação do Museu do Carvão para Carlos Barbosa. E não tendo documento, isso inviabiliza essa doação. Então aí nós já temos um problema, e um problema sério. Falta de documentação que formalizou essa doação para o município. E outra questão, que já o colega falou também, o próprio prefeito Xavier já levantou esse assunto, que o executivo não vai investir dinheiro na reforma dessa carcaça. O executivo tem outras prioridades, o prefeito Xavier já deixou bem claro isso. Então até o vereador Denir levantou uma sugestão interessante. A Associação dos Moradores do bairro Ponte Seca está fazendo esse movimento, e nós sabemos que ele é um movimento legal, legítimo. Agora também precisa viabilizar os recursos para fazer essa reforma. Nós sabemos que ela não é barata. O estado em que se encontra essa carcaça demanda recursos para fazer isso, vai ter muito trabalho para o município fazer isso aí, e a associação deveria então encontrar um meio de se fazer e de financiar essa obra, não tirando recursos do povo, recursos públicos para isso. Então nós temos esses 2 problemas, isso já foi falado, já foi abordado em várias vezes, tanto é que esse foi o motivo pelo qual o executivo retirou o projeto de lei que estava aqui nessa casa. Todos vocês lembram. Eu tenho uma memória muito boa nesse sentido, os colegas também vão lembrar. Talvez a população não lembre, talvez já tenha esquecido, mas nós estamos aqui para lembrar. Não tem documentação, o executivo não tem meios de fazer essa doação. E se a associação tem realmente essa intenção, certamente essa reivindicação é justa, o executivo não se opõe. Agora, não vai gastar dinheiro com isso. Obrigado, Rafael. Nem que fosse 9.000 reais que encaminharam para uma escola de samba em Porto Alegre, será que foi melhor doar para uma escola de samba em Porto Alegre 9.000 reais e não gastar nem R$1 numa restauração de um patrimônio como é uma locomotiva que passou e fez o progresso dessa terra? Então eu fico muito estarrecido quando falam que nem 1 centavo se coloque nesse projeto. Obrigado, vereador. Esse é um debate interessante. Eu acredito que se fala muito em valores e valores. Seria prudente que ou a associação, alguém fizesse um cálculo atual de que precisaria para se restaurar essa carcaça, porque é muito falado. Daqui a pouco 9.000 reais dá para, na visão de uns dá para restaurar toda ela, na visão de outros não dá nem para começar. Então é muito relativo falar em questão se a gente não tem o orçamento. O que eu acho que tem que ser definido é aquela localização. Vários moradores do bairro Triângulo não querem aquele chamam de entulho. Tem a história, né, inegável, tem a história para Carlos Barbosa, mas lá está entulhando. Aquela rua atrapalha o trânsito lá naquela rua, polui visualmente o ambiente daquele jeito que está. Há anos a gente vem brigando para que se remova de lá e isso não tem uma situação. Apoio a associação da Ponte Seca se quiserem ficar, mas desde que tirem dali, se proceda a um orçamento, um levantamento muito próximo do que é, para depois sim buscar recursos, ver qual é a participação do município, para a gente ter alguma coisa concreta. Mas é justa, como foi dito aqui, Ari, essa reivindicação. Eu também li essa matéria, e o pessoal de Porto Alegre, do bairro Tristeza, também tem interesse.
Mas tem que ver, tem que ser uma coisa mais prática, porque senão se fala demais. Eu vi um orçamento lá de 2011, 2009, não me lembro, que era um valor muito maior do que se é anunciado. Então, se a gente conseguisse alguma empresa que desse, ao menos fizesse um orçamento mais próximo, daí, quem sabe, poderíamos partir para uma coisa mais concreta para ver se restaura, aonde vai ficar esses assuntos depois. Mas é importante esse debate. Obrigado, Luciano. Realmente esclarece. Se busca uma realidade de quanto vai custar. Eu só quero dizer que é 12 mil reais e não 9 mil reais que foi mandado. Davi? Obrigado, colega vereador. Todas as coisas, quando começam malas, podem terminar mal. Eu estou vendo aqui, estão botando coisas políticas de um lado e do outro. Isso não vai fluir, gente. Agora vem já botar a escola de samba lá, porque ajudemos tanta gente, tantas outras coisas. É para desenvolver, o pessoal conhecer o nosso município. Acho que é por aí o caminho. Eu faria uma pergunta, essa associação já foi falar com o prefeito, dizer, nós vamos assumir, o pessoal quer o aval de vocês. Vamos atrás, quem deu esses documentos, quem foi buscar os documentos, quem tem esses documentos na mão, que está aí, diz que não tem documento. Essas coisas tem que ver. Eu também quero que ela fique aqui. Essas coisas tem que ver. Documento eu tenho, então o senhor colega vereador me diga onde estão esses documentos. É isso que eu digo. Olha aqui, ó. Muito não precisa para reformar a locomotiva. Eu vou dizer para você, aqui não estraga, aqui é ferro, não tem. O que estraga, que quando foram lá buscar, trouxeram 3 vagões, e reformar esses 3 vagões precisam milhões de reais hoje. E não reforma. Não tem quem faça essas coisas aí. Se tivesse só trazido a Maria Fumaça, já tinha até resolvido. Trouxeram 3 vagões e quero ver onde é que vão botar essa entulho de ferro aí. Esse que começa as máquinas. Agora, eu acho que nós temos que começar a negociar, sentar na mesa, a associação, o executivo, o legislativo, o judiciário, o que podemos fazer, ir buscar recurso, ver onde é que estão esses documentos, aí nós vamos fazer. Se não vai virar uma encrenca, tipo aquela vez era a prefeitura, Serrano e outros que foi o rei de moinho, processos, encrencas. Isso que nós vamos levar. Nós todos falamos bem aqui da Associação Cas Barbosa, que quando pediu para nós se juntar, 95% estamos tudo unidos. Agora vamos começar a dividir, baixa assinado aqui, baixa lá, prefeito aqui, prefeito não quer, não é por aí o caminho. Eu gostaria que a associação fosse lá, falar com o executivo, nós vamos assumir, vamos lá com a Elia Alemão, arruma o dinheiro, com os nossos deputados, e depois sim fazer o que nós precisamos. Eu acho que por aí é o nosso caminho, colega vereador. É isso aí. Obrigado, Davi. Diga, Lourdinha. Obrigado, vereador, pela parte. Eu também concordo com todos os meus colegas, acho que é um assunto bastante relevante, é um assunto que tem que ser debatido, mas eu tenho uma grande preocupação, porque eu já acompanhei esses debates por várias vezes, inclusive já tive reuniões com o pessoal ali da Ponte Seca. Eu fui já atrás de documentação, onde, na realidade, nada me esclarece, nada me deixa convicta de que realmente isso é um patrimônio nosso, isso é algo no município. Então, assim, existe a grande preocupação, sim, de fazer uma restauração e, daqui a pouco, isso não é nosso. Estamos vendo, através da reportagem, que existe um grande interesse também a Porto Alegre em querer esse patrimônio que, na realidade, eu acho que pertence mais a eles do que a nós, em restaurar também uma história que é deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir de um princípio. Nós temos que nos preocupar e ajuntar, assim, a papelada e ver se realmente isso é do município, se pertence, se a gente tem condições de fazer isso. Seria isso. Muito obrigada. Obrigado, Lourdinha. Eu penso o seguinte, se não há nenhum documento em nenhum local, a posse é do município de Cas Barbosa. Vamos ver. Agora, tem que buscar informações, tem que buscar custos, e isso é uma realidade. Só nós precisamos demonstrar que nós queremos. É isso que eu estou cobrando de quem deveria estar à frente disso. Mudando de assunto, quantos minutos eu tenho ainda? Mudando de assunto, eu fiz um pedido de informações, aprovado por unanimidade, no dia 15 de dezembro de 2014, fazendo uma série de perguntas sobre o transporte universitário. Quero crer que alguém enganou
o prefeito em exercício. Porque eu acho que ele, sabendo do que se trata, ele não iria assinar uma resposta dessa forma. Em atenção ao pedido de informação 35/2014, justificamos que, devido ao grande volume de documentos solicitados, os mesmos estão disponibilizados aos nobres vereadores na Secretaria Municipal da Educação para análise mediante agendamento. Será que nem uma cópia de uma nota fiscal, ou de 10 ou de 15, uma cópia do contrato de 2, 3, 4, ou 12, 13 associações, convênio com uma associação que seja? Será que isso é difícil? Ou será que tem algo a esconder? Eu fiz um pedido de informação. Eu fiz um pedido de informação ainda no ano passado, e aí veio uma série de documentações, de documentos, e fui na secretaria fazer um levantamento de todas as matrículas que me foi apresentado lá. Aí, colega vereador Baroni. Presidente, colegas vereadores, comunidade. Então, como eu já havia falado, o que me traz aqui à tribuna é falar um pouco sobre a segurança pública, mais sobre o setor onde trabalha a Polícia Civil. Mas eu não posso, antes, presidente, de me manifestar sobre esse assunto, deixar de falar sobre o que o vereador Daniele falou, o vereador Valmir falou aqui sobre o PMDB. E eu, enquanto presidente do PMDB, quero dizer que o PMDB de Carlos Barbosa, aqui, enquanto for presidente, é um partido extremamente legalista. Ele preza pela legalidade e tudo que for legal o PMDB apoia. O PMDB de Carlos Barbosa jamais vai apoiar algo que seja apontado, que seja irregular ou que não esteja dentro das leis. Então é por isso que essa questão do Correio nos preocupa, todos os vereadores estão preocupados, é notório o acúmulo de pessoas que ficam paradas aqui, é muita preocupação, o vice-prefeito tem muita preocupação também, o PMDB tem orgulho de estar no governo municipal, mas do que foi nos apresentado é questão legal. E enquanto essa questão não estiver dentro dos parâmetros legais, o PMDB não tem como apoiar. Também defendo que se apure a questão de outras prefeituras para descobrir. Mas esse é o posicionamento, enquanto eu for presidente do PMDB, é essa forma. Prezo, mais uma vez falo isso, prezo pela legalidade. Não podemos, embora sabendo da necessidade dessas pessoas que deixam de ser atendidas, não podemos defender algo que não esteja dentro dos trâmites legais. Então essa é a nossa posição, Daniele, por isso que o PMDB não toma posição nesse sentido. Mas quero falar, então, sobre a Polícia Civil, que eu faço parte. Temos alguns dados, mas antes eu quero falar, semana passada o vereador Miguel me pediu, vocês não tem mais plantão. Realmente, Carlos Barbosa, os policiais de Carlos Barbosa não fazem mais plantão de sobreaviso. Eu estou há 19 anos em Carlos Barbosa, 19 anos fazendo sobreaviso. Trabalhávamos 40 horas semanais e fazia o plantão durante a semana, de noite e finais de semana. Esse plantão que sempre foi considerado irregular, mas se fazia em prol da comunidade. O que ocorre é que no final do ano passado, 9 ou 11, 10 policiais foram lotados em Bento Gonçalves e assumiram o compromisso de fazer todas as ocorrências de Carlos Barbosa. Então não é que o nosso sobreaviso aqui vai ser feito, mas por policiais de Bento Gonçalves. Que a gente pede, o que pode acontecer
é uma demora de 15 a 20 minutos para os policiais de lá virem aqui, mas eles vão vir aqui em casos graves, fazer o registro, fazer flagrantes, todos os fatos vão ser registrados na hora. Só que é dessa forma aqui. Não temos condições de fazer. Sobre índices, então a gente vinha, quem procurar no site da Secretaria de Justiça e Segurança tem alguns dados ali, e o que me reporta assim que a partir de 2011 esses dados, esses índices começaram a cair. Por exemplo, tivemos 301 furtos em 2011, 267 em 2012, 223 em 2013 e o ano passado aumentou um pouco, 254. Furtos de veículos, tínhamos 32 em 2011, foi para 26, depois para 11 e esse ano aumentou para 19. Roubos, 27, depois aumentou para 38, baixou para 22, agora estamos em 28. Em 2013, deu 2 homicídios e um latrocínio, o ano passado 1 homicídio, e esse ano, por enquanto, tem 1 homicídio já. O que acontece, e aí eu vi burburinhos aqui, quem acha que deve fazer plantão, nós estávamos todo ano passado com 5 policiais. É humanamente impossível tu atender fora de horários e estar lá o dia inteiro para investigar, para trabalhar, para apurar crimes. O que vai acontecer agora, que não vai se deixar de trabalhar, nós vamos trabalhar mais na investigação, que é o meio-fim da Polícia Civil, que tem que se investigar. É isso que vai acontecer a partir de agora. Com 5 policiais, o ano passado, nós tivemos aqui os índices de trabalho, aqui, o que foi produzido pela delegacia, eu vou passar em seguida. Final do ano passado já veio um agente, em janeiro veio mais um, e agora, agora amanhã, ou essa semana, está se apresentando mais um colega que vem de São Gabriel. Esses 3 policiais seguramente vieram para cá em função desse ajuda, desse auxílio moradia que tem aqui. Então, agora a investigação vai ser muito mais atuante, temos a viatura que foi recebida, que vai ser usada exclusivamente na investigação. Vocês podem ter certeza que esse índice vão diminuir, ou o grau de esclarecimento dos crimes vai ser muito maior. Com 5 policiais, o ano passado, foram elaborados 583 procedimentos. Quer dizer isso que mais de 500 pessoas foram indiciadas em inquéritos policiais, termos circunstanciados e afins. É um grau muito elevado de trabalho para 5 policiais, que tem que atender 8 horas por dia na delegacia, no balcão da delegacia, tem que fazer lavatura de flagrante, tem que fazer sobreaviso, enfim, tudo, trabalhar nos inquéritos também. Desses 583 foram 289 inquéritos, então, que é o procedimento mais elaborado. Para crimes maiores é feito inquérito policial. 258 procedimentos menores para crimes, delitos de menor gravidade e 36 envolvendo menores. Também, para se ter uma ideia, crimes contra mulheres, envolvendo mulheres, que se parece que Carlos Barbosa é tudo muito tranquilo, é muito bom, foram 132 ocorrências no ano passado. 71 casos de Lei da Maria da Penha, envolvendo medidas protetivas, enfim, que gerou um procedimento mais apurado, com afastamento de lar dos agressores, enfim. Isso quer dizer que foi trabalhado muito no ano de 2014. Embora com recursos reduzidos, seja de pessoal, meios materiais, foi trabalhado bastante. Carlos Barbosa parece tranquilo em alguns pontos. Vivemos agora novamente uma onda de assaltos, mas seguramente, posso afirmar aqui, que nenhum desses crimes mais graves são pessoas de Carlos Barbosa que praticam esses crimes. Então é uma dificuldade muito maior. Para se ter uma ideia, para se investigar um roubo desses, precisa de 2 a 3 policiais por no mínimo uma semana para conseguir andar e ir para as outras cidades, buscar informações, para se ver o grau de dificuldades. Temos 2.800 ocorrências no ano passado. Então, os senhores façam uma ideia para ver quão difícil é esse trabalho policial. Mas, enfim, estamos trabalhando, prestamos concurso, estamos fazendo o que a gente está habituado. A Polícia Civil
ficou muito satisfeita, presidente, com esse recebimento dessa viatura, e pode ter certeza que o retorno será no trabalho intensivo para fazer esses índices, essa redução dessa criminalidade ficar mais seguido, cada vez diminuir mais para ficarmos em níveis aceitáveis. Então, tinha que trazer essas informações aqui. Presidente, estamos à disposição. Quem quiser colaborar com informações, com denúncias, nós temos o telefone 197, estamos sempre à disposição. Era isso, presidente. Obrigado. Pode se pronunciar, colega vereador. Presidente, colegas, povo que nos acompanha. O assunto que eu trago aqui hoje é muito preocupante. Nós estamos acompanhando essas medidas de ajuste fiscal que o governo federal está fazendo, cortando custos, cortando orçamento. Nós estamos acompanhando os aumentos que estão tendo com relação aos combustíveis, energia. E é claro que os impactos dessas medidas nós vamos acabar sentindo aqui no município. Nós não estamos livres disso. E esse assunto preocupa muito a administração. Só para citar um exemplo aos colegas, na última quinta-feira foi aberta a licitação para o primeiro trecho do asfalto para Santa Luísa, São Luís, Santa Luísa, e nenhuma empresa apareceu. Nenhuma empresa apareceu na licitação. Elas alegam que o custo do asfalto aumentou, que os custos para fazer essa obra agora são maiores, e isso coisa de um mês, 2. Então nós já estamos sentindo o impacto dessas medidas, dessa situação conjuntural que o Brasil vive. E o medo da administração, o receio que você tem, é que nas próximas licitações o mesmo possa acontecer. Agora com esse fato aí, com essa ausência de empresas para fazer a obra lá para Santa Luísa, o asfalto para Santa Luísa, São Luís, pelo menos precisam em mais 90 dias, no mínimo uns 90 dias, para se reiniciar a licitação e aí começar todo o processo novamente. E assim vai atrasando a obra. O que a população precisa entender é que muitas vezes as coisas não saem, não porque o executivo não quer fazer, mas porque nós temos situações que agravam, que não permitem alguns empecilhos que aparecem. Um outro problema que eu quero aqui passar para os colegas, outra grande preocupação da administração. A presidente Dilma assinou um decreto, agora no dia 24 de fevereiro do mês passado, decreto 8.407. Nesse decreto, ela bloqueia todos os restos a pagar não processados dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal inscritos até o exercício de 2014. Ou seja, nós temos várias obras previstas para serem feitas aqui no município com recursos federais que correm o risco de não serem executadas por causa desse decreto. Essas obras, elas até podem ser desbloqueadas, mas tem que ser justificado, tem que ser analisado. Ou seja, o governo federal começou a cortar custos. E nós podemos sentir o impacto dessas medidas aqui em Carlos Barbosa. Tomara que isso não aconteça. Nós temos muitas obras importantes previstas, obras que o município há tempo vem brigando. Tomara que isso não aconteça. A administração, o governo vai fazer um esforço enorme para que possa executar todas essas ações que estão previstas com recursos federais. Outro ponto que sempre causa muito problema com relação à execução de obras é a burocracia que nós temos. Foi falada antes da ciclovia do bairro São Paulo. A ciclovia do bairro São Paulo é um grande exemplo disso. É uma obra que precisou passar várias vezes por análise da Caixa Econômica, teve que ser refeito o projeto. Agora, recentemente, o município estava esperando a RGE deslocar 8 postes. 8 postes de luz, que precisa aí tirar, botar mais para o lado para passar a ciclovia. A RGE não fez. O município vai ter que contratar uma empresa para fazer isso, depois vai ter que entrar com uma ação
contra a RGE. Então são situações que acontecem aí que acabam criando empecilhos que atrasam tudo isso. Um exemplo bem prático dessa situação. Então o governo, já vou dar uma parte, colega, o governo está avaliando isso, nós estamos acompanhando essa situação, ela é pública, nós sabemos que o momento que o país vive não é bom. Até agora ainda é cedo para afirmar se nós vamos ter algum impacto com relação à arrecadação do município, às receitas. Ainda é cedo, porque são medidas recentes que foram tomadas, mas nós precisamos estar preparados, porque alguma coisa nesse sentido nós podemos perceber aqui em Carlos Barbosa. Não gostaríamos. O governo está muito preocupado com a situação, está atento e vai fazer um esforço enorme para que todas essas obras com recursos federais que estão ali elencadas possam sair do papel. Vereador Vamir, te dá uma parte. Sim, agradeço, vereador Rafael. É um assunto muito importante que estás trazendo e debatendo aqui, porque isso vai ter um reflexo direto não só para os governantes, mas sim para toda a comunidade, toda a população, não só de Carlos Barbosa, mas do país. Não se constrói um país justo, dando as coisas de graça e não cobrando retorno. Não se constrói um país autêntico, com projetos que não tenham início, meio e fim. Não é possível que 1 ano atrás a presidenta da República venha em rede nacional dizer que coisa inédita ia acontecer no Brasil, baixando 40% a luz elétrica em alguns casos. E com os 2 aumentos que temos agora, alguns setores vão passar de 60% de aumento. Não é possível que o rombo feito numa estatal, e isso não estamos falando em partido A, B ou C, estamos falando na estrutura e na conjuntura, porque aí tem PT, PMDB, PP, e lá se vão os partidos políticos apadrinhados junto ao governo federal que mamam dessa situação. E o povo paga. E os caminhoneiros estão ali protestando e essa coisa não vai terminar bem. Podem escrever que alguma coisa vai acontecer e alguém tem que fazer alguma coisa, porque realmente a situação, para quem entende um pouco de economia, vê que a coisa não é bem assim. Não se faz coisas, porque se uma empresa gasta mais do que ganha, ela fecha as portas. O governo, gastando mais do que ganha, ele simplesmente manda conta para o contribuinte. E é isso que está acontecendo. Infelizmente. Então, acho que o governo público municipal realmente tem que se precaver. Não virão mais recursos, a não ser aqueles estritamente empenhados e já em função, porque a situação realmente não é das melhores. Era isso. Obrigado, vereador. Realmente, o executivo ele está atento a isso. Nós não moramos numa ilha, nós estamos sujeitos às interferências de todas essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, mas a medida que mais preocupa é essa, do congelamento dos recursos, do bloqueio desses recursos para os municípios. Importante isso. Sem isso, nós sabemos que algumas obras, se não vier esse recurso para Carlos Barbosa, tem obras que não vão sair do papel. Então é preocupante. Nós já estamos sentindo as consequências, os impactos dessas medidas. Esperamos que não seja muito grave, que não seja muito sério. Ainda é cedo para nós fazermos uma avaliação mais profunda nesse sentido, mas nós esperamos que essa situação melhore, que as coisas comecem a melhorar, porque até agora só chegam notícias ruins, é só coisa ruim aparecendo na mídia, na televisão, nos jornais. Esperamos que a situação realmente possa tomar um outro rumo daqui para frente. Eu ia já encerrar, vereador Ari, pedir uma parte, por favor. Eu acho que esse assunto é pertinente. E nós aqui, os menores, precisamos tomar nossas posições. Eu vejo que no Brasil, e aí está o exemplo da Petrobras, se uniu o capital econômico, o econômico com o político. E quando se une o capital com o político, geralmente
geralmente, quem paga a conta é o menos afortunado. No Brasil, enquanto uma família tem que sustentar mais uma ou mais duas, a situação sempre tende a piorar. E nós pensamos que, nesse momento, ainda está bem. Nada é tão ruim que não possa piorar. E eu sou tão cético que eu penso que vai piorar. E que a conta, a maior das contas, ainda virá. Vamos nos preparar. Vamos pensar no nosso dia a dia e pensar um pouquinho no nosso futuro. Porque eu penso, o meu modesto pensamento é de que todas essas medidas populistas, alguém vai pagar a conta. E essa conta será paga pelo trabalhador. É meu pensamento. Obrigado, vereador Ari. Vereador Denir pediu uma parte, depois o vereador Davi, por favor. Obrigado, colega Rafael. Isso já estava escrito. Já se sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mesmo o governo dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo na campanha política e dando dinheiro à vontade para todo mundo. Como falou o colega Ari também, não se dá dinheiro. Se cria emprego, se gera riqueza com emprego, fazendo com que a população trabalhe para ganhar seu pão. E não é dando pão para ele comer, porque um dia vai faltar o pão. E está faltando. Já está faltando agora. Então, isso a gente via que ia acontecer, mas não. O presidente dizia que estava tudo certo, que estava com o controle e com tudo dentro das medidas necessárias. Seria uma grandeza enorme, uma atitude dela renunciar ao cargo. Deixar o cargo para que alguém realmente pudesse colocar esse país de volta nos trilhos. Um país com uma riqueza imensa, um país maravilhoso como o nosso, mas sucateado, e nós pagando a conta com impostos altíssimos. Uma carga tributária que passa de 50%, 60%, isso é impossível de se conviver, onde que um produto que se taxa 4, 5, 6 vezes o mesmo imposto, não tem mais como aguentar. Então, esse reflexo que os caminhoneiros fizeram aí, agora dia 15, parece que vai ter um outro movimento, não vai parar por aí. Mas eu volto a dizer, seria de grandeza se a presidente pedisse para sair do poder. Renunciasse ao seu cargo e deixasse para que alguém tomasse conta, ou alguém que está lá, ou que se fizesse uma comissão para realmente colocar esse país de volta nos trilhos. Então, colega Rafael, isso a gente sabia que poderia acontecer. E é um momento realmente de tomar cuidado, de rever, e todos nós vamos pagar essa conta. Seria isso. Obrigado, vereador Denir. O vereador Davi tinha solicitado uma parte, é isso? Sim. Por favor, colega, depois Luciano. Obrigado, colega vereador. Eu até tenho medo até de falar. Eu digo, nós tínhamos pensamento da ditadura, mas hoje, quando a gente viu na campanha política, até teve gente política ameaçando até e duvidando. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, mas não sabia que era tão grave assim. Nós falamos muito na Petrobras. Petrobras é 1%, eu acho. O problema das outras, as outras construções. As outras obras, aí você tem aí, roubo, ninguém sabia, que dirá o resto. Antigamente o governo dava o dinheiro para o município de Carlos Barbosa fazer, tipo o Brizola, mandava o dinheiro aí para fazer as escolinhas e faziam. Uma vez o Basílio veio um dinheiro aqui e devolveu o dinheiro que sobrou. Hoje fazem eles, subfaturado, vai indo, falta dinheiro e vão fazer um emendão. A luz, a água, telefone, combustível. Nós vamos sentir sim aqui em Carlos Barbosa. Os caminhoneiros estão sentindo, mas não é muito isso aí. O pessoal aí tem dinheiro, tem o capital, vai indo. Eu tenho medo daquelas pessoas que trabalham no salário mínimo, que nem nós aqui em Carlos Barbosa, em outros lugares, que ganham aquele salário, paga aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar água, assim por dentro, e o feijão arroz que vai aumentar. Eu venho dizer que aquele cidadão que estava trabalhando lá, aumentou o combustível, ele vai aumentar as coisas dele também. Se fosse só me dar o caminhoneiro, eu sou a favor. Eu até dizia, não, agora é o povo que vai pagar. Isso é um moinho, uma roda de neve, gente.
Eu só vou dizer um caso aqui que estava sabendo, tinha os pescadores de camarão, tinha 600 pescadores de camarão, e para repovoar, ninguém mais pesca, vão ganhar um salário mínimo. Cada um. Tinha 600, só que agora tem 1.800. Eu não sei, arrumaram mais 1.200 para ganhar mais um salário. Então, esse pessoal aí, veja bem, chega na hora do voto, eles sabem para quem votar, para quem ganha, né? Então, o próprio diz, vamos ensinar a pescar e não dar o peixe àquelas pessoas. Então, olha, é preocupante, nós temos que se ajudar e ver o que podemos fazer. Não sei se é o impeachment, o que tem que ser feito. Agora, que isso aí está muito mal no nosso país, está muito mal. Quem vai pagar é o povo. Você vê isso aí, colega. Obrigado. Vereador Davi, vereador Luciano, também tinha pedido, por favor. Obrigado, Rafael. Também tem que ir nessa esteira dessa preocupação. Eu vejo que desse escândalo todo, pelo menos um lado, se dá para dizer que é um lado positivo, essa vez, além dos políticos sempre envolvidos em escândalos de corrupção, a Operação Lava Jato está apontando empresários também, que certamente os empresários têm grande parcela de culpa em todos esses fatos. Mas o que se percebe aí é que está institucionalizada a propina. É vergonhoso. Eu acho que há possibilidades ainda de se dar a volta por cima, de contornar toda essa crise, porque eu acredito no Brasil. Agora, no momento que a gente vê o ministro da Justiça recebendo advogados de empresários, aí nos preocupa. A gente já tem que começar, por menos maldade que a gente tem que imaginar que algo de mais podre ainda está por trás disso. Essa crise também vai afetar e já está batendo aqui na nossa porta no governo do Estado. Tenho acompanhado bastante e, embora algumas medidas do nosso governador, por exemplo, nomeação de CC, são 2.700 CC, tenha nomeado só 900, um pouco mais de 30%, são insignificantes perante o rombo que foi deixado. É muito grande esse rombo. Então, medidas duras, como os vereadores aqui falaram, virão certamente. O que hoje eu penso assim que se o governo do Estado cumprir o que já está em lei, questão de funcionalismo, e conseguir ajeitar essas estradas da região, já será um grande ganho, porque a crise é muito grande em nível federal e em nível estadual também, seguramente, medidas duras virão nos próximos meses. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Vereador Everson, por favor. Obrigado, colega Rafael, e acho que é bem oportuna mesmo esse assunto que tu traz aqui para a tua tribuna de hoje, porque realmente o governo federal, o que está empenhado, eles estão até cumprindo. Agora, o problema é o que eles prometeram e não empenharam, aí sim é um pepino bastante grande. Eu mesmo, ano passado, fui a Brasília, tive uma verba do Ministério lá, veio para cá a emenda, entreguei lá para a Secretaria, e agora, na hora de empenhar, final do ano, emenda ministerial, eles passaram a tesoura e não veio a verba para cá. É uma de R$250 mil, e não veio. Estamos tentando, sim, agora, junto a deputados, novamente, que venha esse dinheiro para cá, né, porque agora tem um orçamento impositivo, parece que vai ser obrigatório esses das emendas parlamentares. Agora, da ministerial, eles cortam e nem dão muita explicação. E eu andei conversando com o prefeito de Bento, com o prefeito de Barão, e eles tiveram o mesmo problema. Barão, que é um lugar pequeno, só para ter ideia, foi cortado R$650 mil no final do ano passado. Para um município pequeno é muito dinheiro. E Bento foi mais de R$1 milhão. Aí foi um valor absurdo, né? E além dessas emendas, tanto ministeriais, enfim, uma coisa que pode dar um problema muito grande é as empresas vendendo menos, acabam gerando menos recurso e os retornos são menores também. Então, os retornos em impostos são também menores. E aí que pode estar o furo do nosso orçamento municipal, que pode vir a comprometer até as execuções das nossos trabalhos aqui no município. Também é bem preocupante e também tem que ser bem analisado com calma, que é bem complicado essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Everson, a todos os colegas que contribuíram. Essa é realmente uma preocupação do município hoje. Além desse corte de verbas federais, que fazem muita falta aqui para nós podemos ter também um impacto com relação à arrecadação do nosso município. Ainda é cedo para se saber isso, né? Ainda é cedo para se afirmar se ainda vai acontecer isso. Mas, olha, um ponto aí que está aí para nós avaliarmos.
O vereador Davi levanta a questão do desemprego, também pode começar. Bom, aí é uma situação toda conjuntural, uma situação econômica que nós temos aí que pode se desenrolar para esse lado. Agora, só colegas, antes de finalizar e antes de nós terminarmos essa sessão, eu não posso aqui acreditar em algumas coisas que foram faladas aqui hoje. O vereador Ari, dizer que com 9, 12 mil reais consegue reformar aquela carcaça da Maria Fumaça, não dá para acreditar nisso. Só quem não conhece a realidade, vereador. Se custava só isso, por que não fizeram? Quando trouxeram essa carcaça para cá, quando era um governo? Por que não reformaram? Agora está aí esse problema para o município resolver. E quem está sendo chamado para bancar essa conta é a população. Se vocês esqueceram aquele projeto de lei de incentivo à cultura que foi encaminhado para o governo federal, solicitando recursos para a reforma dessa carcaça, eu posso aqui numa tribuna lembrar para vocês. Foi encaminhado um projeto, uma empresa fez uma captação de recursos, não arrecadou nenhum tostão. Por isso que até hoje essa carcaça se encontra lá. Ninguém quis ajudar, vereador. Não posso admitir isso. Nós sabemos quanto vai custar aquilo. Se realmente for verdade que com 9 ou 12 mil reais dá para reformar aquilo, ou vocês eram muito ingênuos ou muito incompetentes. Colega, me desculpem a franqueza. Agora, não posso admitir isso. Não posso. Nós sabemos quanto vai custar aquilo lá. O município, em nenhum momento, é contra repassar aquele patrimônio para a Associação dos Moradores do Bairro Ponte Seca. Agora, deixa bem claro, não vai investir recurso público nessa reforma. Com relação também à situação dos Correios, vereador Valmir, eu me coloco à disposição e eu acredito que essa casa poderia buscar uma reunião junto à direção regional dos Correios. Até hoje, a informação que nos foi passada, e nessa reunião que a Câmara pôde participar junto com o Executivo, foi dito isso, que não poderia mais ser feito convênio com empresa terceirizada, como era feito lá em Arco Verde, no 5 da Boa Vista, lá que eles iam lá no mercado, buscar as correspondências. Estariam exigindo que o Executivo contratasse um servidor, colocasse um servidor para fazer essa distribuição. Se voltar atrás nessa medida, acho que nós podemos ir lá conversar. Eu até deixo aqui como sugestão, presidente, acho que nós poderíamos convidar todos, quem quisesse participar, até a imprensa, deixar aberto para quem quisesse também acompanhar, buscar uma reunião. Porque não adianta nós aqui ficarmos falando, um diz que pode, outro não pode. Como falou o vereador Ari antes. Não adianta isso. Acho que você tem... Se mudaram de opinião, se agora o novo diretor pensa de forma diferente, bom, nós temos talvez aí uma alternativa para isso. Mas precisamos buscar uma solução mais concreta com relação a esse assunto. Também, eu queria aqui, desde já, parabenizar a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a vereadora Lourdes fez isso antes, nas explanações, pelo passeio ciclístico que foi realizado no último domingo, passeio que envolveu não só Carlos Barbosa, mas Garibaldi também. Nós tivemos até a presença do prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, nesse projeto. Poucas ações entre municípios são realizadas. Essa é uma delas, uma ação simples, prática. Muitas pessoas participaram, famílias, crianças, homens, mulheres, pessoas de idade, enfim, reuniu muitas pessoas aí num ato simples, singelo, e tomara que em outras oportunidades isso possa ser repetido. Colegas, no mais, seria isso que eu tenho. Não sei se é permitido, já dei uma parte, vereador. Não sei se foi dada a parte do... Foi? Foi? Então não pode. Tá próximo. Tá ok? Certo. Tá ok. Pode continuar. Agradeço aos colegas. A intenção hoje não era aqui, em nenhum momento, preocupar a nossa população com relação à situação do nosso município. O município ele vai bem. O que nos preocupa é a situação da União e do Estado, que podem impactar, sim, nas ações realizadas aqui em Carlos Barbosa. Tomara que não, tomara que dê tudo certo, tomara que as coisas possam seguir um outro rumo. Obrigado, colegas. Obrigado, colega vereador. Próxima sessão ordinária, dia 9 de março,
de 2015, segunda-feira, às 18h30, no plenário Ivaldo Lousa, na Câmara de Vereadores. Está encerrada a sessão.